Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Ruby. Essa aula vai cobrir o tema Ranges e vamos começar com uma definição básica sobre o que são Ranges. Ranges é um intervalo de valores com começo e fim, no qual se permite inteiros, tanto negativos quanto naturais, e caracteres. Ranges também utilizam a sequência lógica. Por exemplo, se você criar um range, tipo, numa notação literal, 9, ele vai cobrir todos os naturais que vão de 1 a 9, 2, 3, 4, 5, incluindo o 9. É permitido também, além de inteiros e caracteres, utilizar objetos em ranges, mas cada objeto vai precisar de um ponteiro para apontar para o próximo objeto. E quando são utilizados com iteradores, eles retornam um valor em sequência. Ranges também utilizam notação inclusiva e exclusiva, sobre isso eu vou falar daqui a pouco. Como se constrói um range? Tem duas formas: o método literal, começo, ponto, ponto, fim, que foi o que eu falei agora há pouco, 1.9, ou utilizar o construtor da classe, range.new, ou range duplo new. Eu vou exemplificar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro eu vou abrir aqui o meu terminal, entrar no IRB. Os ranges podem ser contidos em variáveis, já que variáveis são simplesmente referências a objetos. Eu vou criar aqui um range que vai de 1 até 9, como foi o exemplo, e estocar na variável A, e pegar essa mesma variável e transformar, utilizando o método toA, diretamente para um array, um vetor. E tá aí. Foi criado um vetor automaticamente utilizando a sequência lógica de um range. Se cobria de 1 até 9, ele preencheu o array com 1, 2, 3 até 9. Outra forma é utilizar o construtor da classe, range.new, mas o construtor precisa de dois argumentos: o início do range e o fim dele. Transformo mais uma vez para um array e está aí o resultado. Tem coisas que não dão para fazer em ranges. Por exemplo, isso aqui seria ilógico. Vou fazer um range aqui que comece de -1 e vá até -5. Transformar ele em um array, ele vai me retornar um array vazio. Por quê? Porque é lógico, pessoal. Se você tá trabalhando com números negativos, quanto maior o número negativo, menor é o seu valor. Ou seja, os ranges eles estão sempre incrementando e nunca decrementando. Isso aqui já é possível fazer. Começar de -5, que é um valor menor que -1, e criar um array só com números negativos. Isso seria possível fazer. Tá aí. Bom, agora vamos para alguns exemplos. Eu criei aqui um arquivo para explicar a notação inclusiva e exclusiva de ranges. Eu criei o arquivo inclusivo.rb, criei duas variáveis, uma inclusiva e outra exclusiva. A primeira tem um range inclusivo, 0, 2.7. Aqui vai cobrir uma faixa de números naturais de 0 até 7. Mas no método exclusivo, observe uma coisa: utilizei 3 pontos ao invés de 2. Quando utilizamos 3 pontos, esse último inteiro, caractere ou objeto que você utilizar no range, ele vai ser excluído. Daí o nome notação exclusiva. Aqui vai imprimir uma faixa de inteiros de 1 até 6. Utilizei o iterador each com bloco de código, como vocês viram na aula passada. Vocês já devem saber para que eu estou utilizando isso. Quero imprimir cada elemento de um range inclusivo e cada elemento de um range exclusivo. Aqui embaixo eu vou fazer um teste, mas antes de mais nada, deixe só interpretar esse programa para vocês verem o resultado. Aqui, o iterador, ele escreveu com range inclusivo a faixa que eu queria, de 0 até 7, mas o segundo, ele pulou o 7, porque eu tinha usado 3 pontos, o que mostra que isso aqui é um range exclusivo, e ele excluiu o final do range. Aqui esses testes com true e false foi simplesmente para provar o uso do inclusivo e do exclusivo com ranges. Observe uma coisa: aqui eu tenho um range de 0 a 10. Eu estou perguntando, usando o sinal de estritamente igual,
Isso aqui quer dizer igualdade estrita. Eu estou perguntando se o 10 está contido dentro desse conjunto aqui. Ele retornou true. Mas no segundo, o exclusivo, eu perguntei se o 10 estava contido nele, ele me retornou false. Assim como ranges utilizam números, podemos utilizar também caracteres. Nesse exemplo aqui, deixa eu me mostrar algo melhor. Eu estou pedindo para ele imprimir os caracteres de A até Z. Vou interpretar esse exemplo. Deixa eu me salvá-lo primeiro. E tá aí, ele imprimiu todos os caracteres numa faixa de A até a Z. Você pode fazer uma faixa desse tipo, por exemplo, de CAB até CAZ. Ele vai fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou fazer algo diferente. Não, vou imprimir dessa forma mesmo, para vocês verem o resultado final. Ele utiliza a lógica CAB, CAC, CAD, até chegar no final em CAZ. Outra coisa que vocês podem fazer nesses ranges é utilizar o método step. Step em inglês quer dizer passo. Eu vou pedir para ele imprimir em passos de 2 em 2 cada um dos caracteres do alfabeto de A até Z. E tá aí. A, B, C é o segundo caractere, D, E é o segundo caractere de C, F, G é o segundo caractere de E e assim por diante. Outra coisa que a gente pode fazer com os ranges é utilizá-los em cases. Nesse exemplo aqui, eu estou pedindo para a pessoa utilizar a nota dos alunos, digitar a nota dos alunos. Eu estou utilizando aqui uma escala de 0 a 100, porque ranges não utilizam floats, ok? Só podem ser inteiros, então eu utilizei aqui notas de 0 a 100. Ele vai pegar e transformar a nota em um inteiro, escrever a nota e vai analisar a nota. Quando as notas estiverem de 0 até 59, ou seja, de 0 até 5,9, ele vai escrever ruim. De 60 até 89, bom. De 90 até 100, excelente. Caso contrário, a nota que foi digitada foi inválida. Só interpretar o programa. Digite uma nota para o aluno. Vou digitar 95, porque eu sempre fui bom aluno. Vou colocar 100, porque eu sou o cara. Ok. Excelente. Bom, essa foi uma explicação curta sobre o uso de ranges. E espero vocês até a próxima aula. Até mais.